Vamos então à matéria especial desta semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Desde a época dos fliperamas, as competições envolvendo videogames são comuns. Com a motivação de encontrar os amigos para jogar ou até mesmo tentar fazer a maior pontuação na máquina. Entretanto, o que no passado era local, agora toma caráter mundial e procura até ter status de esporte. Utilizando-se da denominação de esportes eletrônicos ou e-sports, eles buscam se comparar às práticas físicas e até mesmo chegar às Olimpíadas. Com um tipo de jogos diversos, que vão desde jogos de arena, onde jogadores se enfrentam por um objetivo, até a reprodução de esportes reais. Estas competições cada vez mais apresentam números expressivos. São 70 milhões de usuários cadastrados apenas no League of Legends, um jogo de arena de batalha e o mais popular dos esportes. E as premiações nestes eventos podem chegar até mesmo a 10 milhões de dólares, como é o caso da The International. Evento de outra modalidade do mesmo estilo chamado Dota 2. Eric Cardoso, jornalista do maior site especializado em esportes, Teamplay, comenta sobre os frequentadores dessas competições e diz que, diferente do que se pensa, a faixa etária do público envolvido é bem maior do que parece. A gente vê tanto molecada de 12, 13 anos nos campeonatos, a gente vê adultos de 40, 50 anos, que provavelmente foram levados lá pelos filhos, mas eles passam a torcer de uma maneira, porque eles entendem que aquilo realmente é uma competição e que aquilo traz uma emoção muito diferenciada. Você vê às vezes o pai torcendo mais do que o filho, é muito legal. Então é difícil determinar qual é a idade desse público. É claro que de 12 a 20 anos, eu acho que é o público maior. Mas se eu te falar que são só dessa faixa, não. Tem caras mais velhos, tem pessoas mais velhas que gostam, homens e mulheres. Então, nos eventos, é muito legal ver que tanto tem a molecada interagindo, quanto o pessoal mais velho, e todo mundo admira muito os jogadores. E os jogadores fazem muito em torno da comunidade. Eles gostam muito de estar presentes e tendo esse contato com o público. Muitos deles fazem ações, levam 1 quilo de alimento para vir me conhecer, vamos fazer um evento num parque aqui, em 1 quilo de alimento todo mundo pode vir conhecer, trocar uma ideia, tirar uma foto, e aí eles doam, depois é muito legal isso, eles têm uma consciência muito legal. Ele fala também sobre a rentabilidade desses campeonatos, destas equipes e jogadores. É muito rentável, falando principalmente de LoL, que hoje é o maior cenário que a gente tem. A Riot ela paga um valor mensal para os times, para eles distribuírem para os jogadores e para o seu staff um salário para que eles joguem exclusivamente campeonatos da Riot. Os jogadores fecham patrocínios individuais algumas vezes, tem jogadores que têm sua própria marca de roupa, isso tanto no LoL quanto no Counter-Strike, quanto em outros jogos. Entretanto, entre o cenário geral do esportes e o cenário nacional existem ainda diferenças. Em um estágio bem mais inicial que outros lugares do mundo, as empresas do mercado geral, pouco a pouco, se abrem aos patrocínios. Mesmo assim, os patrocínios existentes já são bastante para alguns fazerem disso um meio de vida. É o que afirma Gustavo Ruza, comentarista oficial do Campeonato Brasileiro, que tem no League of Legends sua fonte de renda. Assim, é um mercado de nicho bem grande, né? É bem específico, assim. Então, enquanto o preconceito vai caindo, né, a gente vai... empresas tradicionais, sei lá, de alimento, de etc e tal, vão se interessando mais, vão entendendo melhor como é que funciona o esporte com quem a gente está falando, né? Mas hoje em dia tem muita gente que vive muito bem disso. Eu sou um exemplo desse, apesar de não ser jogador. Para jogador hoje é um pouco mais complicado, porque a carreira é um pouco mais curta por conta um pouco desse momento que a gente vive, né? A gente não está no auge, a gente está no começo. Então tem muito chão para rolar, muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Então hoje a carreira do jogador é um pouco mais curta, mas tem muitos jogadores no Brasil, e principalmente lá fora, que vivem disso e depois que param de jogar continuam na carreira do esporte, como
como dono de time, como gerente de time, como comentarista, enfim, continuam com uma carreira no cenário. Os praticantes dessa modalidade e telespectadores defendem a classificação do e-sports como um esporte, indo além do simples aspecto mental e levando em conta também os fatores físicos que o esporte envolve. Gustavo apresenta as dificuldades físicas impostas pelo jogo no nível profissional. O esporte não tem só a ver com esforço físico, que também existe um pouco no esporte, assim, não é livre de cansaço e de desgaste físico e principalmente mental você ficar sentado na frente do computador disputando em alto nível, né? Você se prepara muito, você tem o mesmo nível de sacrifício que um esportista tradicional, digamos, né? Eu acho que a competição e a questão lúdica também, acho que entra muito no esporte. Vitor Costa, chefe de reportagem do Esporte Interativo, divide o esporte em 2 pilares, a responsabilidade social e a atividade física, defendendo que, uma vez que ambos estão presentes, este pode ser considerado um esporte. A gente pode dividir o esporte em 2 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da responsabilidade social, da integração das pessoas com a sociedade, entendendo valores morais, éticos, sociais. O outro é a prática do exercício físico, né? Muitos consideram o esporte apenas aqueles esportes onde se tem a prática de exercícios físicos, né? Então, eu acredito que esses 2 pilares, quando você consegue utilizar e somar os 2, certamente você vai poder ter um resultado expressivo. Vitor analisa os eventos criados pelas empresas organizadoras do e-sports no Brasil, como uma boa estratégia de marketing para o esporte. Eu me lembro quando foi aqui no Maracanãzinho, recentemente, realmente vi imagens que mostravam muitos jovens indo pro Maracanãzinho e tudo mais, e isso realmente, certamente foi um fator atrativo. Se fosse num local não, digamos, de tanta atração, poderia até passar uma imagem de que o evento não era tão importante. E sendo na Allianz Parque, né, essa arena multiuso pertencente hoje ao Palmeiras, certamente isso vai causar uma atração não só dos praticantes, né, em São Paulo, acredito que muita gente vai viajar para participar do evento, como também da própria mídia, né? Certamente a gente vai ter um interesse de divulgar de alguma forma, seja com uma reportagem e tal, seja até fazendo um comparativo com outros eventos que costumam acontecer lá, principalmente o futebol, falando sobre exatamente um acontecimento desse numa arena como a Allianz Parque. Muito bem, antes da gente começar a debater a matéria da semana, vamos aos agradecimentos, né? Agradecendo ao comentarista Gustavo Ruza, também aos jornalistas Eric Cardoso e Vitor Costa. E para falar a respeito deste tema, estamos recebendo hoje aqui na mesa o Lucas Rueles e também o André Magalhães. Começando com o Lucas, que dá para dizer mais aí a respeito do desenvolvimento do e-sports. Lucas, um abraço. Um abraço, ouvintes, um abraço, amigos da mesa. Basicamente, antes de mais nada de começar minha fala, gostaria de explicar rapidamente o que é um jogo de arena de batalha. O jogo de arena de batalha é basicamente um jogo de captura-bandeira, onde normalmente 5 jogadores competem contra 5 jogadores para ver quem chega à base do outro jogador primeiro, vencendo os obstáculos e no final destruindo a base inimiga. Outra coisa que eu queria pontuar é que eu citei o desejo dos jogadores de esportes de estar nas Olimpíadas. Esse desejo foi expressado pelo diretor de uma das maiores empresas de videogames do mundo hoje, que é a Blizzard. O nome dele é Rob Pardo. E o que ele dizia é que pela popularidade do evento, o evento deveria estar nas Olimpíadas. Porém, o que é defendido pela maior parte dos praticantes, na verdade, é que estes jogos estejam separados das Olimpíadas, tenham a própria Olimpíadas, que eles consigam manter um evento onde eles estejam, onde eles tenham várias modalidades e eles possam disputar esses tipos de jogos, porque Lucas, são jogos seria diferenciados. Uma coisa parecida com os X Games, por exemplo. Exato, é o que eles defendem. Hoje tem um evento que quase chega nesses moldes, o problema é que ele é voltado simplesmente apenas para jogos de console.
Entendeu? Então, por isso acaba não pleiteando todos os jogos. O nosso ouvinte talvez queira saber o que é um jogo de console, Lucas Welles. Um jogo de console são jogos daquelas plataformas mais tradicionais. Por exemplo, o nosso antigo Super Nintendo, que depois virou o PlayStation 1, que agora virou o PlayStation 2, aí aparecem seus concorrentes, o Xbox 360. São plataformas proprietárias, né? Que você tem um dispositivo que é conectado à internet e ao seu aparelho de televisão. O André, e a respeito desse tema, você concorda com essa divisão, né, de uma modalidade ou uma Olimpíada à parte para essa modalidade de esportes? Eu acho muito interessante essa ideia de separar os esportes em uma competição geral só, até porque isso tem um crescimento massivo. E se você conseguir unir todos, vai ter uma exposição enorme na mídia. É impressionante como que está crescendo esse mercado de esportes. Antes ele tinha uma dominação no Oriente, principalmente Japão e Coreia, até com jogos de luta, antes mesmo desses tipos de jogos de arena, e agora ele está se expandindo para o Ocidente. Nos Estados Unidos já tem uma enorme popularidade, o Brasil também está crescendo. Para ter uma ideia dessa popularidade nos Estados Unidos, no campeonato, acho que mundial, se eu não me engano, de League of Legends, a ESPN americana transmitiu as finais nos canais dela. Então, é uma noção de como que isso está tendo um âmbito mundial agora. Se tornando cada vez mais popular, sim, né? O que era antes até um pouco restrito para Japão e Coreia como algo mais sério e por fora visto como algo de recreação, agora tem essa mesma visão desse país agora no resto do mundo. Tá certo. Eu queria ouvir também o Carlão, né, a respeito desse tema, o próprio Tuca. Vai lá, Tuca. Vamos lá. Então eu vou provocar o Zeca, porque eu já tenho algumas anotações aqui para discutir isso com o Zeca, um debate que a gente tem há muito tempo no GCF, né, Zeca? Em relação, já foi apresentado aqui algum tempo atrás uma discussão sobre esportes mentais, né? E se você, na sua concepção, Zeca, considera isso uma possibilidade de esporte? Bom, a tradição da sociologia do esporte, das ciências do esporte, muito ligadas, por exemplo, com a educação física, sempre definiu o esporte a partir de 4 grandes conceitos. Sim. Uma atividade competitiva, ou seja, se não houver competição, não é esporte. Uma atividade que depende, em maior ou menor grau, de uma aptidão físico-motora, ou seja, é preciso uma habilidade quase sempre advinda de treinamento, de repetição, motor. O corpo humano funciona de uma maneira específica que não funcionaria da maneira cotidiana, convencional, de se levantar um copo, de se pegar numa caneta, por exemplo. Terceira, é uma atividade que possui o esporte possui uma regra que define a sua prática, a sua forma de obtenção de pontos. E, por último, é regulada por uma entidade... É institucionalizada. Institucionalizada por meio de uma entidade que seria responsável pela organização daquela atividade. A palavra desporto, aliás, que é o termo utilizado em Portugal e na Espanha, né, o deporte, sim, na origem significa o quê? Aquilo que é fora do porto, é realizado fora do porto, ou seja, os marinheiros chegavam, atracavam os seus navios no porto e iam praticar o desporto, aquilo que era praticado fora do navio. E daí a ideia de atividade física. Ficavam semanas, meses dentro de uma embarcação e quando chegavam à terra firme, iam fazer uma prática de atividade físico-motora justamente para azeitar a máquina, Tucamérico. Então, a origem do termo desporto, deporte, que é o termo em espanhol, tem a ver com uma atividade física quase sempre intensa. Eu não tenho problemas de aceitar que os jogos, os games, os jogos eletrônicos possam ser compreendidos como esporte, pelo simples fato de que já foi comentado aqui com nossos entrevistados. E existe uma exigência de capacidade físico-motora muito específica para a prática disso. A minha grande resistência, que tem a ver até com um programa realizado há cerca de 2 anos e meio pelo Gabriel Cortez, nosso antigo produtor, é encarar jogos de cartas, por exemplo, claro, como pôquer, como esporte. Um esporte mental. Aí eu tenho resistências, porque eu não considero que um jogo de cartas como pôquer, como jogos de baralhos, por exemplo, inclusive xadrez e damas, tem uma questão mental, óbvio que tem. Claro. Mas qual que seria a habilidade técnica motora necessária? Levantar uma carta ou levantar uma peça? No caso do pôquer, um copo de uísque ao lado, em algumas situações, o que não é nada saudável. Agora, o grande problema que eu vejo é por que esses jogos ditos mentais, que é o caso do pôquer, né? E por que os jogos eletrônicos
têm uma necessidade e um desejo de se caracterizarem como esportes. Essa é a questão. Eu acho que esse porque é o isso ponto. envolve patrocínios, investimentos, audiência, anunciantes. Então eu fico tentando compreender por que eles querem que sejam caracterizados como esportes. Eu acho que eu tenho uma percepção, Zé. O Carol também levantou a mão aí. Levantou. Não, o que eu achei interessante na fala do Lucas, Zé, que é o seguinte, me parece que o que você mencionou de um jogo de defesa de bases, a gente brincava lá em Minas do Tietê, a gente chamava de salvo, ou seja, dividia a galera em duas turmas, né, cada um tinha a sua base, a gente saía pra rua pra brincar. Ou né? no caso... Mas... E aí havia o esforço físico, havia a prática de uma atividade que tinha que correr, né? Geralmente os mais velhos corriam atrás dos menores, brincar e aí levava porrada. Brincar de esconde-esconde também tem uma questão física-motora. Ou o caso do paintball. Né? Paintball, exatamente. Paintball. Né, mas eu acho que acontece o seguinte, mas Zeca, onde que eu queria chegar? Acho que é muito interessante trazer esse jogo que antes era feito na rua para um ambiente virtual. Você vai pra rua. Vai brincar na rua, ao invés de ficar sentado em casa, mexendo o dedão em cima de um console, é isso? Bem, o que acontece é o seguinte, eu acho que é uma apropriação disso como negócio, né? Então, o que se configura hoje é que existe uma indústria de entretenimento voltada para o esporte, e quando você pega as competições de esporte, você pode ver, por exemplo, tem uma plataforma que transmite essas competições, que é o Twitch.tv, que foi comprada pela Amazon por $1 bilhão e 100 milhões há pouco tempo. Se você assiste os programas e as transmissões dos eventos de videogame nessa plataforma, eles utilizam a lógica da transmissão esportiva. Tem as equipes, tem a transmissão, tem a torcida, tem o repórter, tem o comentarista, tem até os locutores tipo Galvão Bueno que transmitem isso. E eu acompanhei e eu fiquei meio assustado com o sucesso disso. Na última decisão da Copa América de StarCraft, em toda a América Latina, foi transmitido com versões em português e espanhol. Tinha 1 milhão de pessoas acompanhando online esses eventos. E para fechar esse comentário, acompanhando um evento nesse Twitch.tv, Zeca, tinha um seminário ao vivo na Universidade de Detroit, nos Estados Unidos, discutindo esportes eletrônicos, né? E no palco só tinha 2 patrocinadores. NVIDIA, que é placa de vídeo, quem joga esses jogos no computador precisa comprar placa de vídeo, e Gatorade, essa molecada fica o dia inteiro jogando durante a noite e toma Gatorade para ficar acordado. Veja, né? Que essa necessidade de ser compreendido, caracterizado e aceito institucionalmente como esporte acontece inclusive no Comitê Olímpico Internacional. Sim. Há modalidades esportivas conceitualmente aceitas como esportes e que não fazem parte dos Jogos Olímpicos. O hóquei sobre patins, o futebol de salão. E há uma briga para que essas modalidades possam tornar-se olímpicas, porque isso vai trazer mais investimento, mais patrocinadores, mais visibilidade, mais audiência. Né? Então... E me incomoda, Zé, que a apropriação dos programas de esporte disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo local aqui. A TV tem a Copa TV tem de videogame. Aonde que é divulgado isso? No programa esportivo. Sim. Né? Então já existe um movimento para ser configurado isso como uma transmissão esportiva. Assim como há uma leitura incorreta de associar-se o esporte a uma vida saudável, ou seja, esporte seria sinônimo de saúde, o que a gente sabe, quem pratica esporte além de é uma grande mentira. Não tem nada de saudável. Essas tentativas dos jogos que não são caracterizados consensualmente como esportes, eles querem pegar carona nessa ideia de que é algo saudável. Sim. Porque ficar 20 horas à frente de um computador ou de um videogame está longe de ser algo saudável. Sim. Eu acho os jogos mentais, os chamados jogos de cartas, querem, obviamente, esconder o fato de que eles estão reféns de casas de apostas. Ah, sim, claro. Ou seja, há uma grande lavagem de dinheiro em torno dessas competições de pôquer, de jogos de cartas, etc. Né? Cassinos, por exemplo. Eu tenho 2 argumentos que eu não tenho claro ainda se hoje eu considero isso esporte. Até porque a gente tem uma visão no Brasil, que é aquele conceito do barbante, né? Que é o professor... Da onde que é o barbante? Do Valdir Barbante, que é da USP. Que é essa definição do esporte que o Zeca aqui apontou. E que só falta para o esporte ser considerado esporte atividade física vigorosa. Então, do ponto de vista dele, não. Mas, em outro lado, também eu tenho um artigo sobre isso. Tem um grupo de uma escola de medicina na Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, que eles têm uma concepção de esporte que é uma experiência pessoal. Né? E que eles falam que o esporte é uma prática socialmente construída e que se modifica ao longo do tempo. Então, para determinada comunidade, algumas atividades podem ser consideradas esportes, mesmo que não satisfaçam esses requisitos que o professor Barbante aponta.
né? Mas vamos pensar assim, alguns videogames têm potencial para se tornar esportes. Quando a gente pega os jogos de dança, se você institucionalizar e fizer a mesma coisa que fazem com o League of Legends, aí você pode considerar esporte, porque aí só vai ter aquilo que está faltando, que é atividade física intensa. Né? Agora, diante dessa conceituação, eu acho que os esportes eletrônicos, eu acho que é uma consideração interessante, é um desdobramento, é uma coisa em construção, mas eu ainda não considero alguns jogos, como esses jogos de arena, esporte propriamente dito. Mas existem outros jogos que têm potencial para isso. O Lucas, até para a gente encerrar, pois não? O que eu gostaria de pontuar em relação aos esportes eletrônicos é que tem que ser levado em conta também que muitos jogos que não têm um esforço físico rigoroso acabam tendo esse reconhecimento de esporte. Sim, eu ia falar, por exemplo, do arco e flecha, do tiro, como é tiro com arco. E tem que lembrar, existe uma média que se faz pela quantidade de teclas que o jogador consegue apertar por segundo. E esse tipo de habilidade é muito difícil de ter. Tá, mas a questão, Tucamérico, não é a quantidade de esforço físico. Mas também o treinamento e a preparação física decorrente disso. A habilidade físico-motora que depende de treinamento. Um atleta que vai competir com arco e flecha... Ele tem um treinamento... Ele tem uma capacidade de treinamento, física, de respiração, de empunhadura, que depende do esforço repetitivo. Do treinamento. No caso dos games, alguns jogos eletrônicos, eu compreendo e aceito que essa habilidade seja necessária. Né? Agora... A concentração que um jogador de pôquer tem numa mesa de pôquer é uma concentração específica que não depende de uma capacidade físico-motora. Ele pode, inclusive, não ter mãos e pegar a carta com uma pinça. Não é? Sim. Alguém jogar a carta no lugar dele. A questão é que, se a gente achar que tudo que depende de esforço mental é esporte, então prestar vestibular é esporte. Um trabalhador que fica 5 horas numa cabine de um trator, numa obra de construção civil, é esporte. Né? Um marceneiro, um sapateiro que fica 8 horas executando o mesmo movimento para consertar um sapato, também vai ser esporte. Agora, a questão é que nessas atividades não há ideia de competição, que é outro requisito. Sim, é outro requisito para se considerar esporte. Né? Mas eu acredito que tem um potencial para que algumas modalidades de esportes eletrônicos possam realmente, porventura, algum dia participar de uns Jogos Olímpicos ou ter uma competição específica como os X Games. Porque essas questões que a gente levanta têm a ver com jogos que podem ser esportes. Quer dizer, o que falta para alguns jogos serem esporte? Uma entidade regulamentadora que possa organizar isso em escala global, porque os Estados Unidos estão repletos de atividades que são jogos e que até agora a gente não consegue esporte. Por exemplo, quem consegue comer mais hambúrgueres em 1 minuto ou em 5 minutos? É um jogo, é uma competição, depende do treinamento físico-motor. Mas não é esporte, por quê? Porque não há uma entidade que associe isso, que regulamente isso. Né? Aqui embaixo tem um caminho para comer ovo, né, Zé? Não sei se você já viu isso. Sim. As pessoas têm uma competição para quem come mais ovo. Inclusive, eu cheguei a comentar durante as entrevistas, acabou não entrando, mas eles sobre a problemática de um jogo ser patrocinado por uma empresa. O League of Legends ocorre em escala cada vez mais global. Eles têm tentado se colocar na maior parte de países possíveis, guardar as devidas proporções, porque eles só vão nos países onde eles conseguem ter estrutura de mídia. Isso cai dentro do que o Tuca já falou. De ter esse interesse no espaço midiático, ter essa busca pelo espaço midiático, que é uma estratégia de marketing que toda empresa vai fazer. Claro. E a comparação que eu recebi, tanto dos jogadores das pessoas que trabalham com esportes, como com as pessoas do meio esportivo, que foi o caso do Vitor, foi a mesma posição. Eles compararam a FIA. Eu tinha notado aqui, Fórmula 1. Eles compararam a Fórmula 1. E eles falaram, porque a Fórmula 1 não há problema. Mas para um piloto de Fórmula 1 poder competir, ele tem que ter um preparo físico absurdo. E o que parece para alguns leitores do automobilismo é que basta você entrar num carro, até porque qualquer um que não é atleta pode dirigir um carro, e acha que isso faz com que o atleta tenha poder e capacidade competitiva. É completamente diferente. Qualquer um de nós aqui que não está preparado fisicamente para conduzir um carro, a gente vai entrar em qualquer que seja, um carro de Stock Cars, um carro de Fórmula 1. O desafio é correr 1 hora num kart. A gente não consegue. Então, o automobilismo, Lucas, exige um preparo físico e não só mental, que advém de treinamento, de preparo, de condicionamento. Então não é uma coisa simples como sentar lá e dirigir. Né? Mas a mesma coisa acontece também com os jogos online. Porque nisso a gente está de acordo. Um indivíduo comum não consegue fazer o que eles fazem. Nisso a gente está de acordo. O que é questionado na Fórmula 1 e no automobilismo, em determinadas competições, é que não se dá o mesmo carro para todos os pilotos. Então a importância da máquina
É por isso que a Fórmula Indy estabelece, né, dentro do padrão norte-americano de equidade, oferece sempre o mesmo chassi e o mesmo motor. Então as equipes de Fórmula Indy partilham um chassi que é o mesmo e o motor que é o mesmo. Aí vence o melhor piloto. A Fórmula 1 é o melhor piloto, a melhor equipe que consegue preparar melhor seus carros e fazer as trocas de pneus, etc. Na Fórmula 1 o conceito é outro, é uma competição de equipes, de indústria automobilística. De construtores. Tanto é que tem as duas competições, a de construtores e a de pilotos, para aliviar um pouco essa situação. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa através do endereço www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury com produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.